Tá, eu gostaria que a Miriam orasse, se ela estiver online. Se a Miriam estiver online. Não sei se ela está. Oi, sim, estou. Só estava arrumando, conectando o meu áudio aqui. Tá, Miriam, eu gostaria que tu orasse. Sim. Pai amado e querido Senhor, muito obrigado por esta noite, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui recebendo, Senhor, meu Pai, a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, meu Pai, usar a vida da Luana conforme a tua vontade, Pai. Seja, Senhor, meu Pai, sua boca através dela, Senhor, meu Pai. Seja sua voz através da boca dela, Pai. Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Que entre, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações através da vida da Luana, Pai. Peço àqueles que ainda vão assistir essa reunião, Senhor. Que seja, meu Pai, transformado, Pai. Que essa semente que seja plantada e que venha frutificar, Pai, nossos corações, Pai. Muito obrigado, Pai. Guarda, abençoa essa noite, essa reunião, Pai. Guarda as conexões, guarda a internet, guarda os aparelhos, Pai. Estabiliza, Pai, a conexão. Guarda o satélite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe e nos guarde, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Então, a palavra de hoje, gente, povo de Deus abençoado, está em Lucas, capítulo 5, versículo 12 até o 15. Na realidade, essa palavra que tem o título como Jesus cura um leproso, ele está em também, se quem quiser fazer a leitura, né, em outro momento, está em Marcos 8, de 1 a 4, e em Mateus 1, do 40 a 45. Mas o que Deus ministrou no meu coração foi esse texto, de Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao 15. Tá bom? Então, vamos à leitura da palavra. Diz assim, eu vou ler a versão NTLH, tá? Que é uma versão mais atualizada. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. E muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Então, aqui, irmãs e irmãos, que todos que estão ouvindo ainda, que vão ouvir, nós temos um cenário onde que Jesus estava em um lugar, numa cidade, assim como nós estamos, né? Nós estamos num espaço geográfico, numa cidade. E nós temos também, no versículo 12, um homem que era coberto de lepra, ou seja, ele tinha um problema. Mas não era um problema pequeno, era um problemão. A lepra estava sobre todo o seu corpo, né? E assim a gente pode, nesse versículo, imaginar que, assim como nós estamos na nossa cidade, no nosso bairro, sempre tem alguém que tem um problema, não é verdade? Todo mundo tem problema, na realidade. Todos têm problema. Mas Jesus, ele estava ali, naquela cidade, onde aquele homem com um problema também estava, no mesmo espaço geográfico, no mesmo lugar. Antes de prosseguir, eu queria falar um pouquinho sobre a lepra. Não é o foco da pregação, mas é importante que eu dê essas informações sobre a lepra. Naquela época, né, a lepra era considerada uma impureza, maldição, era considerada no meio, né, dos judeus. Então, na realidade, um leproso, para eles, era considerado assim que a pessoa tinha muitos pecados, muitos erros, por isso que ela estava naquela situação. Então, eles acreditavam nisso, né? E, além disso, era uma doença incurável e transmissível.
acabava com que acabava com a pessoa rapidinho. Era uma doença assim que não demorava muito para a pessoa se ir, né, morrer. E é uma doença que, como ela era transmissível, a pessoa ficava isolada das outras pessoas. Então, além da doença, né, da lepra, a pessoa tinha que ficar, além da doença física, a pessoa tinha que ficar isolada, longe das pessoas. E é impressionante, né, que como Jesus, ele gosta de ficar perto da gente, né? Perto da gente mesmo, a gente tendo muitos, muitos erros e muitos pecados e muitas coisas a melhorar. E naquela época, a pessoa ficava isolada e essa doença atingiu os nervos da pessoa e a pele. Então, a aparência física era feia, dentro da pessoa também estava, né, sendo corroído através da doença e o isolamento. Mas é só um parêntese, tá? Sobre o ensinamento dessa doença. Prosseguindo ali no versículo 12, diz assim: quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu. Então, no versículo 12, nós temos um homem, que era o leproso, que viu Jesus. E o que ele fez? Ele pediu para Jesus. Mas o que ele pediu para Jesus? Vamos ver o que ele pediu para Jesus, né? Ele pediu algo para Jesus. E ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Então, nessa expressão, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser, ele sabia que Jesus era a esperança dele. A esperança para resolver todos os problemas dele, porque ele estava tomado de lepra. Então, Jesus era a esperança do leproso. Então, esse leproso, ele reconhece que Deus pode todas as coisas e que ele tem o poder de cura. E ele tem a humildade de dizer se tu queres, né? Porque às vezes a gente pede, irmãos, né? Cura, Senhor, salva, cura, liberta, salvação, Deus quer para todo mundo. Mas às vezes a cura, Deus está pedindo a cura e tu não pede de acordo com a vontade de Deus. Às vezes Deus tem um trabalhar na vida da pessoa, naquele processo da cura. Então, a gente tem que entender o tempo também da cura, e se Deus quer, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas Deus tem um propósito para aquela cura, né? E aqui ele foi humilde de reconhecer o senhorio do Senhor Jesus, né? Ele sabia que Deus podia curar ele sabia que Deus podia resolver o problema dele, e ele reconheceu: se tu queres, né? Se tu queres, se tu quiser, tem o verbo ele quiser, o verbo querer, pode me curar. E olha só o que Jesus respondeu no versículo 13. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. Então, a gente pode fazer uma correlação do querer do leproso, que ele disse que ele queria ser curado, e uma correlação da vontade do Senhor. Sim, ele queria curar o leproso, né? Então, era a vontade do Senhor que esse leproso fosse curado. Então, quando nós pedirmos ao Senhor algum pedido, nós temos que dizer: Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade. Assim como no Pai Nosso diz, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós temos que pedir, reconhecer o senhorio do Senhor, né? E diz assim, Jesus estende as suas mãos, e eu queria colocar aqui também, irmãs, que nós devemos estender a mão para o próximo, mostrando a saída que é Jesus, né? Porque nós sabemos que tem nessas ocasiões que é só o Deus do impossível, é Jesus que vai resolver. Não adianta a gente tentar resolver, porque é só Jesus para resolver a ocasião, né? Ainda mais quando a situação assim está em todas as áreas, né? Como esse leproso, né? Estava na vida social, porque ele tinha que andar isolado, estava na vida dele física, né? E na aparência. Então, às vezes atinge muitas áreas da nossa vida o nosso problema. Nós temos ali no versículo 13 também: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então, porque era a vontade do Senhor, a lepra desapareceu, né? Às vezes a gente bate o pé, mas não é aquilo que Deus quer.
né? A gente tem que orar segundo a vontade do Senhor. Daí no 14 diz assim: então Jesus lhe deu esta ordem. E eu queria que vocês prestassem bem atenção aqui, porque essa parte é a parte que Deus mais ministrou, assim, quando eu estava estudando essa palavra. Diz assim, que Jesus, então Jesus lhe deu essa ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Jesus afirmou que ele queria, Jesus afirmou que ele queria que ele não falasse, que ele não espalhasse aquilo ali, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Então, olha só, tem um ponto de exclamação ali: escute, nós devemos primeiro ouvir o Senhor. Então, a primeira ordem, na realidade, do Senhor é escute, nesse versículo. Escutar, ouvir. E às vezes a gente recebe um milagre, sai contando para todo mundo, testemunhando, e nem pergunta para Deus, né? Senhor, é da tua vontade que eu conte o testemunho nesse tempo e para essas pessoas? Então a gente tem que ter essa reflexão, né? Ter essa reflexão e ser sensível ao Espírito Santo para quando falar para as pessoas as coisas, né? Eu tenho aprendido isso. Antes eu era muito assim de falar as coisas para todo mundo, mas Deus tem me dado sabedoria. E eu peço em nome de Jesus que todos tenham essa sabedoria, a sabedoria do silêncio, né? E a sabedoria do ouvir. Porque a primeira ordem de Jesus é escute, era ouvir, ouça a minha ordem, ouça aquilo que você tem que fazer. Ora, o leproso já tinha recebido o milagre dele, ele estava feliz da vida, ele estava, de repente, muitos anos ali naquela situação. A vontade dele era realmente sair aos quatro ventos falando do milagre. Jesus me curou, glória a Deus, mas às vezes a gente tem que ter cautela, né? Cautela, porque Deus sabe o momento, o tempo certo, e o Espírito de Deus é o nosso guia, a palavra de Deus diz. Então, a gente tem que pedir direção para o Espírito Santo de Deus em fazer as coisas. Ouvir o Senhor. E depois diz assim: não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Ou seja, o silêncio e a observação de examinar. Então, ele tinha que observar, né? Muitas pessoas vão observar o nosso milagre. Muitas pessoas vão observar aquilo que Jesus faz na nossa vida. Então, tem a parte da observação, do examinar. Muitas pessoas estão examinando a nossa própria vida. Nós somos a própria palavra de Deus para a vida de algumas pessoas. Nós somos a palavra de Deus ambulante, porque tem pessoas que não conhecem a palavra, não leem a palavra e não vão na igreja, mas olham para nossas vidas. Então, tem essa observação. Então, o terceiro momento aqui é a observação à ordem de Jesus. E diz assim: depois, a fim de provar para todos que você está curado. Então, depois vem a prova, né? É a consequência, né, daquela ordem que Jesus deu. Vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então, aqui diz, no final dessa frasezinha, olha só, tão pequeno esse versículo, mas quantas coisas a gente pode extrair, né? Gente, quem aqui e quem que está assistindo agradece o Senhor e oferece um sacrifício de gratidão? Claro, Jesus, ele já ofereceu a sua vida, mas um sacrifício de gratidão. Ah, Senhor, eu vou fazer um jejum, uma oração, em gratidão pelo milagre, né? Muitas pessoas recebem o milagre e elas não agradecem, não agradecem ao Senhor e não agradecem nem as pessoas que oraram por ela. Tem muitas vezes acontece isso. Então, é só um olhar aqui de reflexão para quando Deus te dá o milagre, meu irmão, minha irmã, tu vai e agradece, porque Deus se agrada da gratidão, né? Tanto é que muitos milagres foram feitos por Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes. Deus deu graças a Deus antes de fazer o milagre das multiplicações dos pães e dos peixes. Então, Deus se alegra que a gente agradeça, né? Aqui está dizendo em oferecer um sacrifício, né? Mas, de repente, o seu jejum e oração não é de comida, seu jejum e oração é não ver as redes sociais um dia, deixar de mexer no Facebook e no WhatsApp e só orar e agradecer, né? Também tem isso, tem vários tipos de agradecimento, né? Não necessariamente, às vezes é uma oração de gratidão, às vezes é uma atitude
de gratidão. Ah, Senhor Deus, eu vou abençoar com tantas cestas básicas aquela asilo ou uma casa de crianças, enfim. É uma atitude também de gratidão. Daí no capítulo 15, mas antes de ir para o capítulo 15, eu quero botar mais um ponto aqui sobre o silêncio, né? Às vezes, irmãs e irmãos, a gente tem que andar em silêncio, viu? O Espírito Santo, ele tem falado isso para mim. O silêncio, Deus opera no silêncio também. Deus opera no silêncio, no teu silêncio e no silêncio dele. Às vezes, tu pede milagre como esse paralítico pediu, mas Deus, ele não responde, ele fica um pouco em silêncio, né? Às vezes, Deus responde na hora, como esse paralítico, né? Aconteceu que na hora ele recebeu o milagre. Mas tem ocasiões que Deus fica em silêncio, né? E ele demora mesmo para responder, mas ele responde, ou com sim ou com não, né? Então nós temos que estar atentos ao silêncio de Deus. E tem milagres, né, irmãs, que tem um propósito específico. Nesse versículo aqui, a gente pode ver que tinha um propósito. Jesus queria que esse paralítico fosse lá e dizer para o sacerdote examinar, né? Para o sacerdote ver, né? Então tinha um propósito. Mas sabe o que aconteceu no versículo 15? As notícias a respeito de Jesus se espalharam ainda mais e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Na realidade, aconteceu que as notícias de tantas coisas lindas e maravilhosas que Jesus fazia, e como é nos dias de hoje, né, que Jesus ainda opera milagres, opera curas, as notícias se espalham, mas nós temos que cuidar de como, a maneira e o tempo que essas notícias se espalhem, né? Então a gente deve perguntar para Deus, né? Como contar as coisas, perguntar, Senhor Deus, como eu devo contar? Onde eu devo contar? Para quem eu devo contar? Versículo 15. Quando Deus começa a a gente começa a operar o milagre na gente, né? Operar a boa notícia. Olha só o que Jesus fez. Jesus, no capítulo 16, diz que ele ia para lugares desertos e orava. Ou seja, ele operava o milagre. Era uma multidão atrás dele. E ele se retirava, ia para lugares desertos e orava. Olha que exemplo aqui nós temos com Jesus, né? Às vezes nós temos que nos retirar, né? Ou seja, ficar na nossa. Uma maneira mais popular de dizer, né? Ficar na nossa e não ficar assim, propagando muita coisa a nosso próprio respeito, né? Então, quando as coisas fluem, sabe, irmãs? A gente não precisa ficar se achando muito a última bolachinha do pacote porque Jesus nos usa, né? A gente não precisa, numa linguagem bem popular, a gente precisa nos retirar e orar como Jesus fazia. Porém, Jesus ia para lugares desertos, olha só. Ele não queria ninguém com ele naquela hora, ele só queria operar o milagre, fazer a vontade de Deus. Mas naquele momento, ali onde que a multidão ia atrás dele, que ele estava tendo sucesso, né? Porque ele estava fazendo muitos milagres. Ele podia assim, fui eu mesmo que operei esse milagre. Ele podia dizer isso, mas não, ele se retirava e orava. Então ele orava, por quê? Porque ele queria um momento com o Pai. Então, quando Deus te usar para fazer alguma coisa, um milagre ou algo, nós temos que se retirar, né? E orar muitas vezes. Jesus, então, ele não ficava aparecendo, né? Ele não aparecia, ele não fazia questão de aparecer, ele fazia questão de fazer a vontade do Pai. Isso que era o importante. E mesmo assim as pessoas não deixavam de seguir ele. Então, nesse texto, já não me prolongando muito, nesse texto de Lucas 5, capítulo 12, nós temos aqui alguns sentidos. Ele viu, então, ali no versículo 12,
o que ele fez, o leproso? Ele viu Jesus. Depois, no versículo 13, Jesus tocou. Então, nós temos o tato aqui, ele tocou. No versículo 14, Jesus disse, escute, ou seja, que é para a gente ouvir a voz de Deus antes de fazer ou dizer qualquer coisa, né? E no versículo 14 diz, falou também, no sentido de falar. Nós temos ver, tocar, escutar e falar, todos esses sentidos, nesse mesmo texto do leproso. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque o Senhor Jesus, ele está aqui nessa sala, operando maravilhas e milagres, e está operando também, eu declaro em nome de Jesus, de todas as pessoas que ouvirem essa gravação depois, porque eu creio que vai ter pessoas que vão ouvir depois. Ele vai operar o teu milagre, mas de acordo com a vontade dele. Às vezes ele vai ficar em silêncio, às vezes ele vai te dizer sim, às vezes ele vai te dizer não, mas que tu venha escutar a ordem dele, porque aqui ele deu uma ordem depois do milagre. Observe, você faça esse teste na sua vida, de ficar um pouco mais em silêncio. O silêncio ajuda a gente a escutar a voz de Deus. Quando tem muito burburinho, muita voz em volta, a gente não consegue escutar. Mas quando a gente está em silêncio, irmãos e irmãs, a gente consegue escutar a voz de Deus plenamente. Amém? Em nome de Jesus, eu entrego essa palavra. Agradeço a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.